Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Tá se cuidando direitinho? Olha, eu sou a professora Dorinha, professora de arte, estarei com vocês a partir de agora, turma do 6º ano do ensino fundamental. Então nós vamos juntos a partir de agora nessa aventura, nessa viagem que a arte nos proporciona. Tá bom? Então, o nosso tema de hoje é teatro. Eu tenho certeza que vocês já viram alguma coisa a respeito do teatro, certo? Bem, sabia que a gente está sempre encenando? Ou em alguns momentos da sua vida você já encenou? Lembra aquele momento quando você era criança, que você brincava com os seus brinquedos e aí você dava fala para eles, né? Quando você se fingia ser a sua mãe ou o seu pai ou um policial, ali era uma encenação. Todos nós já fizemos isso, não é? Então você com certeza já fez isso, eu já fiz isso, fiz muito isso quando era criança, não tinha internet nem celular para a gente gastar tempo, né? Então a gente tinha que brincar de outras formas. E aí a encenação, ela faz parte do nosso contexto, né? Faz parte da nossa vida de uma forma ou de outra, né? Quando você quer alguma coisa da sua mãe, que você chega assim, você está encenando nessa hora, não é? Você chega, mãe, né? E tal, aquela vozinha já muda o tom de voz. Então, tudo isso é uma encenação, né? E dentro do teatro a gente trabalha mais especificamente técnicas e tal, para a gente aprimorar essa encenação que todos nós temos, né? Esse um pouquinho de ator, né? Que todos nós temos, tá bom? Então vamos comigo vamos para os bastidores do teatro, né? Vamos dizer assim, conhecer um pouco mais a fundo sobre essa modalidade artística, certo? Então, aí eu pergunto para você, você sabe o que é teatro direto e teatro indireto? De repente você vai dizer assim, nunca ouvi falar, mas você sabe, só que você não sabe que você sabe. Então, o teatro direto, ele é o seguinte, acompanha comigo. Nessa forma de encenação, o ator ele está presente na cena de maneira fisicamente visível. Preste atenção, fisicamente visível. A sua comunicação com o público ocorre de maneira direta, sem que exista um intermediário nessa comunicação. No teatro direto, é através da fisicalidade que a história é encenada. Não existe uma interferência entre o ator e o espectador, ou seja, o personagem ator está diretamente frente ao público. Viram como não é tão difícil, tão complicado assim? Então, o teatro direto é quando o ator ele está atuando e ele tem à frente dele o seu público, a sua plateia. Tá? Então não existe nada que venha intermediar essa ação do ator para que chegue até o seu espectador, a sua plateia que está ali assistindo. Então ele está fisicamente se apresentando, atuando. Então vejam que o teatro direto você já sabe o que é, né? A gente só relembrou. Então vamos para o teatro indireto, tá? O que seria o teatro indireto? Vamos lá. No teatro indireto, também chamado de teatro de formas animadas, os atores se comunicam com o público por meio de um objeto inanimado, que ganha vida por meio de intervenção de um ou mais atores. Ou seja, existe uma interferência entre personagem ator e espectador. Esse tipo de representação é constituído por várias formas, entre as principais nós temos o teatro de fantoches, o teatro de marionetes e o teatro de sombra. É claro que existem outros, mas vamos citar esses que são os mais conhecidos. Então, só com a leitura desse texto, deu para a gente, e a visualização também dessas imagens que vocês têm aí, do fantoche, das varetinhas que são usadas no teatro de sombra, aí o Pinóquio, né, que sendo também utilizado como o teatro de marionetes. Então,
Só por essas imagens e pelo texto que nós lemos, dá para a gente já diferenciar o que é o teatro direto do teatro indireto, né? Onde existe objetos, esses objetos inanimados que ganham vida e o ator é que dá vida a esses objetos, certo? Então, são esses tipos de apresentação que ele precisa de um outro recurso para que a sua apresentação venha acontecer. Por exemplo, eu trouxe aqui para mostrar para vocês esse fantoche que eu fiz, né, com uma meia, né? Então, é um fantoche que a gente pode, né, utilizar para que ele venha atuar. Mas quem dá vida a esse fantoche é o ator. É ele que vai dar a fala, é ele que vai dar a gesticulação, né? É ele que vai fazer com que esse objeto inanimado ganhe vida. Né? Então, aí nós temos o teatro indireto. Não é verdade? Gostaram? Então, vamos lá. Seguindo, nós temos ainda os jogos teatrais. Os jogos teatrais, eles são uma preparação para a atuação do ator. Não só do ator, mas também para a preparação de outras atividades, né? Quando a gente faz o teatro na escola, por exemplo. Então, vamos comigo aqui no texto. Os jogos teatrais, eles são a designação dos jogos improvisacionais desenvolvidos para fins de preparação de atores profissionais ou na utilização do teatro para iniciantes ou mesmo nas atividades escolares. Então, vejo que o teatro, ou os jogos teatrais, né, desculpa, eles são importantes, né, porque ele faz um certo aquecimento, né, o jogador antes de jogar, ele não entra assim direto no campo, ele tem que fazer um aquecimento, então o ator também faz isso através dos jogos teatrais, né, e quando a gente também trabalha com os alunos na escola, com o teatro, a gente trabalha muito os jogos teatrais. Então, vamos lá, seguindo, né? Além disso, nós temos também, que é muito trabalhado no teatro, sentimento e expressão, né? O que seria isso? Vocês estão vendo essas carinhas aí em cima? Né? Então, uma pessoa fazendo várias caras diferentes. O que isso quer dizer? Né? Que ele está expressando através do seu rosto, né? Utilizando o seu corpo para transmitir um sentimento, seja ele de felicidade, seja ele de ansiedade, seja ele de preocupação, seja ele de alegria, né? Então, todos esses sentimentos, o artista também tem que passar por meio do rosto, do seu corpo, utilizando o seu corpo. Né? Então, são as expressões do sentimento. Então, imagina você, um artista, falando sobre alegria e com a cara triste. Né? Não faz sentido. Então, ele tem que dominar também essa ideia da expressão dos sentimentos. Né? Nós também fazemos isso o tempo todo, quando estamos sentindo dor, a gente está com a carinha, né, triste para baixo, quando a gente está alegre, a gente está, né, feliz, a gente demonstra isso. Então, o ator muito mais. E ele trabalha bastante isso para ele poder expressar os sentimentos através do seu corpo. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que nós estudamos nessa aula? Você consegue fazer um resumo sobre o assunto estudado hoje? Escrever em poucas palavras o que nós estudamos, o que nós falamos hoje? O que você conseguiu entender sobre o teatro direto e o teatro indireto? E qual a diferença de um para outro? Você já consegue assimilar isso? Foi bem bacana, foi bem simples, é bem simples, né? O próprio nome já diz, teatro direto, o ator atua diretamente com o público e o indireto não, ele usa de objetos inanimados. Por que é importante a prática dos jogos teatrais? Claro que é importante para um aquecimento, né? Como podemos expressar os sentimentos da atuação no teatro? Através do nosso corpo, com as expressões, do rosto, até mesmo corporal como um todo, certo? Então, na plataforma vocês irão encontrar algumas indicações de vídeo para assistir sobre como fazer um fantoche de meia, por exemplo, e uma apresentação de teatro com bonecos, tá bom? Então, vamos para a nossa atividade de hoje. Bem, nessa atividade que eu apresento para vocês, eu quero que vocês
se sintam assim bem à vontade em fazer. Por quê? Nós vamos aprender a fazer o fantoche de meia, tá bom? Então você vai fazer o seu fantoche de meia. Pega uma meia que você não usa mais, sua ou do seu pai, ou né, uma meia que está lá de escanteio, tá bom? E aí você pode utilizar vários materiais simples, como por exemplo uma tampinha para fazer o olho, né? Eu usei aqui essa pedrinha, que era o que eu tinha em casa, e aí eu costurei aqui, dei um pontinho, fiz aqui o olhinho, né, com uma canetinha, um lacinho. Então é algo assim bem simples. Você vai pegar uma meia comum, né? E aí você vai transformar essa meia num fantoche, que é o fantoche de meia. Se você quiser, se você preferir, você também pode pesquisar no YouTube, tem vários vídeos ensinando como que você faz um fantoche de meia. Então, depois que você separou os objetos que você vai utilizar, né, os materiais que você vai utilizar, seja eles tampinha, se você tem um lacinho de um presente que você ganhou, você pode fazer com as linhas que a sua mãe usa para fazer crochê ou alguma outra coisa, você pode fazer um cabelinho para ele, né? Então, todas essas possibilidades para que você consiga fazer o seu fantoche, tá bom? Então, escreva no seu caderno todo o processo que você percorreu para fazer o seu fantoche, tá bom? Escreva um textozinho pequeno, uma historinha pequena para a apresentação do seu fantoche. Tira foto do que você escreveu no caderno, tira foto do seu fantoche, envia para o seu professor, para a sua professora, mostra para ele esse trabalho, tá bom? E eu espero que você fique bem. Lembrando que você pode ter acesso a todo esse material de aula, videoaula, tanto de arte como das outras disciplinas, através da plataforma Eduque. Então, não deixe de acessar essa plataforma e de ter, é melhor para você, né? Que você pode ter todo esse material aí na sua casa sem problema nenhum, tá bom? Se cuida, fique bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!